E aí, meus amigos, como vocês estão? Eu estou voltando aqui com mais um vídeo. Demorei um pouquinho, fiquei alguns dias aí desde a última vez que eu prometi uma série de vídeos, mas estamos voltando aí. A gente começou sobre o que podemos aprender com o José do Egito, ou o que aprendemos com o José, conhecido como José do Egito. O que podemos aprender? Antes de entrar aqui no primeiro tópico, o primeiro aprendizado que podemos obter com José, eu gostaria de te pedir, você que está assistindo e não é inscrito, se inscreva no canal. E você que é inscrito, não deixe de dar o like. Você que não é, se inscreva e dê um like no vídeo se você gostou. E também compartilhe com mais pessoas, quem sabe com amigo, com parente, com colega de trabalho. Compartilhe com pessoas que você entenda que esta mensagem ela é necessária, que ela traz algum aprendizado, algum conhecimento, alguma informação de valor para a vida dessas pessoas. Pois bem, então vamos entrar aqui no assunto, né? Vamos entrar no assunto. O que aprendemos, o que podemos aprender com José do Egito? Eu quero começar que o primeiro aprendizado que podemos obter com a vida do José do Egito, o José da Bíblia, conhecido como José do Egito, é que a Bíblia vai mostrar, vamos ler no capítulo de número 41 do Gênesis, capítulo 41 do Gênesis. Você que tem uma Bíblia, você que não tem, sinalize em algum lugar, aí depois confere, estuda. Talvez você que está vendo se lembre um pouco da história, quem sabe você acompanhou, não faz muito tempo, ouvi uma série numa emissora de TV aí, falando da história de José, né? José do Egito. Não sei se todos os detalhes que foram narrados, eu não assisti, então não posso dizer, foram fidedignos segundo o que a Bíblia está mostrando, mas eu creio que você entendeu um pouquinho quem foi José. José é filho de Jacó, eu descrevi no primeiro vídeo um pouquinho, pequenos detalhes, mas no final dessa série eu vou descrever com maiores detalhes a história de José. Mas aqui eu quero falar sobre um dos aprendizados que podemos obter com a vida de José. E está baseado no capítulo de número 41, versículo de número 11 e 12. Está escrito bem assim, capítulo 41 do livro do Gênesis, versículo de número 11 e 12. E então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um conforme o seu sonho. Olha só, ele está narrando acerca da interpretação do sonho que eles tiveram. Eles estavam na cadeia, eles estavam na prisão, vamos usar a expressão conhecida da nossa atualidade, eles estavam no presídio egípcio. E lá, a Bíblia vai dizer que eles foram presos, não sei por qual motivo, poderíamos até descrever, quem sabe no final aqui, mas não vou entrar nesse detalhe. Porém, a Bíblia vai mostrar que eles estavam presos, eles foram funcionários da alta corte, eles foram funcionários no palácio, vamos assim dizer, do faraó, do rei do Egito. E a Bíblia vai dizer que um era o copeiro, o que servia as bebidas do rei, o que servia a comida do rei, e o outro era o padeiro, né, o que fazia, confeccionava o alimento. Porém, a Bíblia Sagrada vai dizer que eles estavam presos, eles foram presos junto aonde estava José. Lembrando que José fora acusado na casa de Potifar de ter tentado abusar da esposa de Potifar. A mulher tentou seduzir José, José não quis, José fugiu e ela acusou ele de tentar violar a integridade daquela mulher. E ele então foi preso. E lá na prisão, a Bíblia vai mostrar que José ganha confiança do capitão, do guarda, do guardião, do carcereiro, aquele homem que cuidava lá dentro da prisão, os presos. Ele encontrou confiança em José. E ele coloca José como alguém que cuida dos presos. Olha só que interessante, já tem um detalhe aí. Um preso cuidando dos outros presos.
Lembrando que José nunca transpareceu ser quem ele não era. Na verdade, ele era identificado como um hebreu, ele era identificado como alguém que tinha uma prática de um hebreu, e ao mesmo tempo ele foi ganho por alta estima daquele homem que cuidava dos presos, daquele carcereiro, né? Então a Bíblia vai mostrar que quando José tem sonhos, o sonho das vacas magras e o sonho das espigas secas, a Bíblia vai mostrar que aquele sonho tinha um significado. Faraó teve uma revelação do que aconteceria no futuro. E Faraó trouxe muitas pessoas para interpretar o seu sonho e ninguém conseguiu interpretar. Ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó, das vacas magras e gordas, das espigas secas e das espigas robustas, bonitas. Mas a Bíblia vai dizer que enquanto Faraó estava lá quebrando a cabeça e não conseguia interpretar ou um intérprete para aquele sonho, a Bíblia vai dizer que o copeiro, né, o padeiro, olha só, vamos lembrar desse detalhe. A Bíblia vai dizer que lá na prisão José interpretou o sonho que eles tiveram, os dois tiveram um sonho na mesma noite. E eles contaram a José. E Deus deu a interpretação para José do sonho. Qual era a interpretação? José mostrou que o padeiro iria morrer, o rei iria executar o padeiro e o copeiro voltaria às suas atividades, voltaria a trabalhar novamente com o rei. E assim aconteceu. E passou um tempo. Olha só, José deu a interpretação. E José disse para eles: olha, quando vocês estiverem lá diante do rei, que se cumprir a revelação que foi interpretada, lembra de mim, hein? Não se esqueçam de mim, se lembrem de mim. Pois bem, o copeiro voltou à sua função de servir o rei, o padeiro também, mas foi executado segundo a própria interpretação do sonho. E a Bíblia vai dizer que o copeiro está lá, passou um tempo, se esqueceu de José. Mas quando surgiu essa situação que ele viu, quem sabe vindo um homem, vindo um mago, vindo um feiticeiro, vindo pessoas diversas, e ninguém interpretava o sonho do faraó, o copeiro então se lembrou daquele rapaz lá da prisão. E aí ele disse: olha, quando eu estava preso, estava ali conosco um jovem hebreu lá na prisão, servo do capitão da guarda. Olha só, ele já está mostrando que na prisão estava um jovem hebreu e que esse jovem era servo do capitão da guarda. Olha só, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou. Ele estava dizendo que era servo, ele foi servo do capitão lá, do Potifar. O Potifar que, se nós retrocedermos, nós vamos ver que Potifar comprou José, levou José para sua casa. José foi um servo, trabalhou lá dentro, ganhou confiança de Potifar, se tornou um mordomo na casa de Potifar. Só que depois, por causa da falsa acusação da mulher de Potifar, José então foi parar na prisão. E na prisão, José conquistou a confiança do carcereiro. Então, quando o homem diz assim: olha, havia um jovem hebreu, ele está falando sobre a identidade de José. José era um jovem hebreu. Ele não era um jovem egípcio, ele não era um jovem qualquer, ele era um jovem hebreu. E a primeira coisa que eu aprendo com a história de José é que José tinha identidade e tinha integridade. Integridade, meus irmãos, que olha só, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele cai numa terra estranha, longe da sua família, ele cai na casa de Potifar, voltando lá, e lá na casa de Potifar, Potifar vê a honestidade que havia em José, a sinceridade que havia em José, a integridade que havia em José, a ponto de confiar todos os cuidados da sua casa nas mãos de José. E ele tinha tamanha integridade que a mulher de Potifar tentou seduzir José. Eu creio que ela não era uma mulher feia, não, mas tentou seduzir aquele jovem. E aquele jovem disse: não, jamais, não vou pecar contra o meu Senhor e não vou pecar contra o meu Deus. Se fosse nos dias de hoje, alguém diria: não, eu vou fazer debaixo dos panos, ninguém vai saber, eu vou esconder, ninguém vai saber. Nem meu servo, porque ela não vai falar para ele. Mas não, ele tinha fidelidade por causa da integridade de José.
E aí José vai preso injustamente novamente. E lá na prisão, José mostrou a integridade que ele tinha. Ele era um hebreu, estava numa terra estranha, mas não perdeu a sua essência, continuava com integridade, com uma índole verdadeira, e ganhou confiança do carcereiro, do guarda lá, o que cuidava dos presos. Diz: olha, você vai me ajudar a cuidar dos presos também, você vai ter a chave da cela. Olha só, um preso ter a chave da cela. E ele cumpria como um bom servo. E quando se cumpriu então a revelação que Faraó mandou chamar José, a Bíblia vai dizer que José chega diante de Faraó e interpreta o sonho.